Dinâmicos e dinâmicas, tá confirmado, viu? O clássico Bavi do dia 11 de março está confirmado após a eliminação do Sport Clube Bahia na fase pré-Libertadores. Bahia perdeu ontem a oportunidade de passar, porque ganhou o jogo, né? Mas foi eliminado nos pênaltis. E com isso confirmou o clássico Bavi. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso aqui no canal. Tem também a notícia de que Gustavo Vieira está voltando ao Vitória. O Pato ontem foi eliminado também, mas deu assistência para o gol da Juazeirense. Foi o único que fez gol de pênalti na disputa de pênalti da Juazeirense contra o Capital. O Pato tá aí cada vez mais perto de acertar com Vitória. A Juazeirense joga no final de semana ainda contra o Bahia, né? E a gente vai trazer à tona, é claro, tudo que envolve Vitória. Dudu, falamos sobre Dudu, você lembra, né? Quem não acompanhou o canal, eu vou explicar direitinho sobre a questão do Dudu também mais uma vez. Mas deixa eu iniciar aqui, aliás, já deixa o seu like aí. Se você é Vitória de verdade, rubro-negro, raiz, você vai deixar sua curtida para que mais pessoas cheguem. Quanto mais pessoas curtem, quanto mais pessoas comentam e compartilham, outras novas chegam ao canal do Dinâmico. Então faça isso acontecer. É gratuito curtir, beleza? Conto contigo. Olha, o clássico Bavi do dia 11 de março está confirmado. Existia a possibilidade de esse clássico ser adiado. Por exemplo, o jogo entre Botafogo e Vitória seria ontem. Mas como o Botafogo jogou pela Libertadores, o duelo entre Botafogo e Vitória, ele foi adiado. Aí, o próximo jogo, né, a outra rodada do Brasileiro, Bavi. O clássico Bavi poderia ser adiado se o Bahia passasse das duas fases da Libertadores, da pré-Libertadores, melhor dizendo. E na primeira fase, o Bahia foi eliminado. Aí não me interessa, né? Ah, porque não vai jogar Sul-Americana também. Ah, mas não vai jogar nem a Copa do Nordeste também. Aí também não me interessa. Interessa dizer, trazer a informação que o Clássico Bavi, diante da eliminação do Bahia, ocorrerá dia 11 de março, está confirmado, e vai ser na Fonte Nova, tá bom? Se eles não vão jogar Sul-Americana mais, nem a própria Libertadores, nem a Copa do Nordeste, aí já diz respeito ao outro lado, ao lado do Bahia. E eu tô falando aqui do Vitória, já que envolve Vitória e o Clássico Bavi. A notícia é essa. Aliás, diga-se de passagem, viu? O Clássico, se houver Clássico Bavi, porque, gente, brincadeiras à parte, né? Resenhas não resenhadas à parte, você vai me entender o que eu quero dizer. Tudo pode acontecer. O Vitória ainda tem um jogo contra o Jacuipense, o Beto tem um jogo contra o Juazeirense também, então tá em aberto. Não tem confirmação de Clássico Bavi na final do Baiano. Mas se ocorrer a final entre Bahia e Vitória, se Bahia e Vitória passarem de fase no Baianão e ocorrer a final, serão dois Bavis na Fonte Nova consecutivamente. Um sábado ou domingo e o outro Bavi quarta-feira. Mas é que está o detalhe. O Bavi, se ocorrer do Baianão, não pode ser torcida única. Eu não sei o que o Vitória vai fazer ou já está fazendo para se movimentar nesse sentido. Nunca vi na história do futebol acontecer um clássico ou um jogo onde apenas um é favorecido. Porque o duelo da Libertadores, todo mundo sabe que é jogo único, certo? É em estádio neutro. Mas pode não ser neutro. Só que lá atrás já foi confirmado. Por exemplo, o Fluminense. O Fluminense jogou no Maracanã, a final da Libertadores. Foi o Fluminense ou o Botafogo, um dos dois. Mas antes da competição começar já estava agendada a partida para o Maracanã. O jogo único no Maracanã. Aí poderia ser Boca Juniors e River, poderia ser LDU de Quito contra a O'Higgins lá do Chile. Poderia ser o que fosse. Já estava pré-definido lá atrás. A pré-definição do Baianão é que na final de jogo único, o time que tiver a melhor campanha no geral, jogue como mandante. No caso, o Bahia tem melhor campanha no geral, Vitória não ultrapassaria. Se houver Bavi, será na Fonte Nova. Então, é muito injusto que seja apenas com o torcedor do Bahia. Muito injusto. E não pode ser, né? Pelo amor de Deus. O Vitória tá fazendo alguma coisa ou tem que fazer alguma coisa para mudar esse cenário. Mas eu concordo com o pessoal do Vitória não divulgar nada agora. Tem um jogo contra o Jacuipense, tem que pensar no Jacuipense, irmão. Eu tô falando isso aqui porque eu tô de fora.
Quem tá lá dentro tem que pensar primeiro no Jacuipense, porque é Esporte Clube Jacuipense, no Jacuipense, primeiro no Jacuipense, para depois no Clássico Bavi. Nós, que estamos cá fora, podemos falar. Lá, quem mexe nessa parte dos bastidores já tem que estar se mexendo, ó. Se aconteceu o Bavi lá, ó, minha zorra, viu? Ó lá, viu? Pode ser, não pode não. Aí já entra a capacidade do Vitória de mexer nos bastidores para ocorrer o óbvio, que é ter no mínimo 10%. Aí, infelizmente, o Vitória deu mole, né? Deu mole de não conseguir a melhor campanha. Ficou a melhor campanha para a equipe do Bahia. Assim como agora na semifinal, por exemplo, o Vitória vai jogar em casa. Mas vai ter torcida do Jacuipense. A Juazeirense vai jogar fora. Mas vai ter torcida da Juazeirense. Na Fonte Nova. Aí passa para a final Bahia e Vitória. Não tem torcida do Vitória lá? Não pode. Não pode. Né? Vamos ver. Claro, bora pensar primeiro no Jacuipense. Depois a gente pensa nas outras situações. Mas só para deixar destacado aqui. Para dizer que eu não falei minha zorra, viu? Falar aí, não falei, aliás, quem não curtiu o vídeo ainda, rapaz, deixa sua curtida aí. Aperta no gostei, mas com força aí. Com força. Se você é Vitória de verdade, rubro-negro raiz, deixa o seu like. Alô, Ícaro Pereira, doutora Camila, já apertou a curtida aí? Deixa o seu like aí, viu? Ó, quando o Dudu se machucou, o canal do Dinâmico trouxe a informação de que ele só voltaria no Brasileiro. Ou seja, ele estaria fora das partidas finais do Campeonato Baiano. Segue a mesma previsão. Eu vi alguns canais divulgando ontem. Marcos Guedes, do Resenha do Leão 899. Leonardo Santiago, do Canto Rubro Negro. Se eu não estou enganado, o Ítalo da Arena também falou sobre isso. Sobre a questão de que ele estaria de fora das finais do Baiano. Segue a mesma previsão. Não mudou. Quem assiste o canal do Dinâmico já há algum tempo já tem conhecimento que o Dudu, a previsão dele é só depois do Campeonato Brasileiro. Não sei se é bom ou se é ruim. Ruim não é, né? Mas é bom demais. O Emmanuel Martinez já não precisa tanto de ritmo de jogo como eu esperava. Claro, ainda precisa, né? Ainda precisa. Até porque o nível de enfrentamento do Baiano é menor do que o do Brasileiro. A gente vai precisar de mais. Mas olho para o Emmanuel jogando nas partidas que ele já fez e vejo uma evolução muito maior do que a do Marinho, por exemplo. A gente vê Marinho jogar e percebe. Quem sabe do Riscado, na verdade não precisa nem saber muito do Riscado, mas só acompanhar o futebol há algum tempo, olha e vê, pô, irmão, esses errinhos aí é de quem tá sem ritmo. É nítido. Então, eu vejo que o Marinho precisa muito mais de ritmo de jogo do que o próprio Emmanuel. O Emmanuel já tá bem lá na frente, nesse sentido. Então, é um ponto positivo com a ausência aí do volante Dudu. Aí, meu amigo, quando ele voltar... Que zorra foi essa zoada aí, rapaz? Pelo amor de Deus, rapaz. Zoada essa aí. Brincadeira, uma zorra dessa. Quando ele voltar, o Dudu voltar, aí, meu irmão, esse abacaxi já não é meu. Pra não falar aquele dizer lá do Tropa de Elite, né? Esse abacaxi pra descascar já não é meu. Aí já é com o nosso treinador, Jair Ventura. Se eu tenho um meio campo ideal com 3 volantes, meu meio campo é Martinez, Baralhas e Dudu. Mas eu acho muito difícil que ele bote o Kaique no banco. O Kaique Gonçalves. Porque eu diria que o Kaique é o mais volantão dos 3 é Kaique, né? E certamente ele vai querer um volantão assim, como o Kaique é. Volantão no sentido de ser mais destruidor, né, do que construtor, como são os outros 3 citados aqui. Mas sobre o Dudu, segue a mesma previsão. Rapaz, você volte logo, viu, seu sacana? Tava jogando bem, né? Fininho, tá magrinho. Volte logo, meu irmão. Teve uma contusão na coluna. Segundo o Vitória, por causa de um trauma sofrido no treino. Eu não vou dizer que é mentira, né? Eu vou acreditar. Eu achei, na verdade, que foi por causa daquela situação lá contra o RB. Vocês lembram que ele teve deu um jeito na coluna e tal? Eu achei que foi aquilo. Mas se ainda tomou um trauma, misericórdia. Vamos lá, vamos orar, Dudu, vamos orar, viu? Vamos fazer oração. Antes de falar sobre o Gustavo Vieira, eu queria dizer que o Pablo ele recusou o Paysandu. O Paysandu fez uma oferta pelo Pablo e ele não teve interesse na oferta. O Pablo recusou, no primeiro momento, recusou o Paysandu. Eu sendo o Pablo,
eu não ficaria no Vitória, eu sendo o Pablo. Ele não vai jogar aqui, cara. O Luiz Miguel saiu. O Luiz Miguel que entrou, teve a oportunidade, que deu até, não vou dizer deu mais resultado, mas que é da base do Vitória, o Pablo não é, embora o Vitória tenha contratado ele. Né? Que tem a função de beirada, Pablo joga lá improvisado, Pablo é mais meia. Então, não sei se pra ele seria uma boa. Ele não vai ter minutagem aqui, o Pablo. Não sei se no Paysandu, né, ele não quis ir pra lá, por algum motivo. Conversou com alguns jogadores, não gostou. Ele tem os motivos dele. Mas, pensando na carreira, eu sendo o Pablo, eu teria vazado, irmão. Não vou mentir a você. Ou ele tá esperando alguma coisa que pra ele é melhor, não é isso mesmo? Bora falar do Gustavo Vieira voltando no oferecimento da betnacional.com, a bet dos brasileiros. Se cadastre com o código dinâmico, tudo maiúsculo, e faça as suas apostas na Bet Nacional. Jogue com responsabilidade, é para maiores de 18 anos. É isso mesmo que você ouviu. Pra quem não viu a notícia ainda, o Gustavo Vieira está voltando ao Esporte Clube Vitória. Qual a sua opinião sobre isso? Mas calma, eu vou explicar aqui direitinho. Porque ele não volta para ser diretor executivo de futebol. O Gustavo Vieira volta para um cargo que no Vitória atual não existe. Mas eu conversava com o Igor Assunção, que trabalhou lá no clube no início dos anos 2000, e ele me disse que naquela época do Hulk, Davi Luiz e outros jogadores mais da base, existia um departamento no Vitória de internacionalização da marca. No sentido de jogadores da base, etc. Entendeu? O Igor Assunção a gente conversando. Qual é o objetivo do retorno do Gustavo Vieira para essa função que atualmente não existia? O objetivo é, de acordo com o clube, o fortalecimento da marca internacional do Esporte Clube Vitória. O tratar direto, Vitória direto com empresários, clubes do exterior, mostrando algumas questões de atletas, levando para competições internacionais, dentre outros aspectos. Isso que acontecia lá atrás, né? Na época que o Igor Assunção trabalhava no Vitória, ele que hoje é membro do canal do Dinâmico, e não só membro, faz parte da membresia, né? Ele faz parte da equipe do canal. Ele passou a fazer parte da equipe do canal. Ele trabalhava na época do Paulo Carneiro, e foi a época que Hulk foi vendido, Davi Luiz foi vendido, etc e tal. E ele me disse, Anderson, eu preparava os materiais dos jogadores do Vitória para que o Vitória pudesse vender, para que facilitasse essa venda. E ele até falou, e a gente tem que se... Né, a gente pode até não gostar do profissional, isso é natural, mas ele até falou, quem tinha toda essa visão era o Paulo Carneiro na época. E aí, se eu não estou enganado, Matusalém não, mas Hulk... Ele citou outros atletas mais, só que agora me foge a memória daquela oportunidade, né? Então agora o Vitória volta nesse sentido. Tomara que consiga voltar a fortalecer da melhor forma possível e que ele execute o trabalho lembrando, né? Ele trouxe Rubem Ismael, Rubem Rodrigues, Aitor Cantalapedra, Kik Sabério. Verdade, de modo... Se é bom, se foi bom ou ruim, aí já são outros 500, porque foi mais ruim do que bom. Então ele, como executivo de futebol, esqueça. Aí eu preciso lhe dizer, viu? Sempre disse aqui que não curto muito ele como executivo de futebol. Mas nessa nova função, é uma função importante. Podem vocês não gostarem, mas a internacionalização da marca é importantíssima. Ter alguém para tratar direto é muito importante. Até o próprio Igor Assunção falava isso comigo. Ele, Anderson, não sei sua opinião. Mas isso é importante demais. Naquela época lá atrás foi e agora também pode voltar a ser. E ele falou a opinião dele bacana lá. Vou até pedir pro Igor Assunção, hoje tem Fala GG à noite, vou pedir para ele fazer um vídeo, né? Ou então participar do programa Fala GG ao vivo com o nosso Gabriel Galindo e falar sobre esse assunto, porque ele tem propriedade para isso. Ele estava nos bastidores. E aí ele pode explicar de maneira mais detalhada tudo, né? Mas a informação é essa. Gustavo Vieira está de volta ao Esporte Clube Vitória. Falta pouco aí. Eu acho que o Vitória, para evitar o desgaste, não vai nem anunciar oficialmente, né? Se duvidar, ele já está até trabalhando lá nos bastidores, em off. Daqui a pouco ele chega. Já está em Salvador há algum tempo, né? Foi visto aí no Carnaval. Ontem foi visto almoçando no shopping. Os caras me mandaram. Porque tudo chega, né?
chega tudo. Eu que não fico aqui divulgando tudo. Rapaz, se eu fosse página de fofoca, rapaz, o que tinha de jogador, lenhado. As pessoas, rapaz, eu me deixe minha, né? Deixe minha língua quieta, mas não gosto, nunca gostei, velho. Nunca gostei. Aqui em casa aqui, velho, quando eu começo a falar de outras pessoas, eu já me saio, já. Às vezes um desabafozinho, um pão, aquela coisa, você precisa botar pra fora, né? Mas fofocar, piu, oi. Que nada. Fulaninha manda mensagem que ciclaninho falou pra ela pra ir pra lá pra tal lugar e não sei o que, mas o fulaninho é casado. Eu já chego logo. Eu não falo de vida pessoal de ninguém, não. Viu? Não falo, não. Esqueça. Mas o Gustavo, ele tava aqui em Salvador já. E aí me mandaram falando, rapaz, ele tava lá no shopping almoçando com a esposa, sei lá, com alguém. Não sei. Aí não interessa também. Aí falou bem que eu suspeitei que ele poderia estar de volta à Vitória, mas não imaginava, né? Suspeitei rapidamente assim, no caso o cara falando. Mas ele tava voltando mesmo. O Gustavo Vieira. Aliás, eu expliquei tudo, eu acho, né? Qual a sua opinião sobre o retorno do Gustavo Vieira? O que é que você pensa sobre isso? O que é que você pensa sobre o retorno do executivo de futebol Gustavo Vieira ao Esporte Clube Vitória? Escreva aí nos comentários fixos, né? Pra gente pegar a visão aí pra você. O vídeo também teve o oferecimento da Fertimax. Alô, Marilton! Coração de Maria. Todos da Fertimax. Um abraço. Fertimax Fertilizantes. Plante com Fertimax, colha com excelência. Tá aqui o WhatsApp na tela, ó. Soluções e fertilizantes com qualidade e eficiência é Fertimax. 759-9806-5051 ou @Fertimax no Instagram. Pessoal, obrigado a todos que estiveram conosco até esse momento. O Dinâmico vai ficando por aqui nesse vídeo, tá? Não esqueça de curtir não, é importante demais. Se inscreva no canal também, se não for inscrito. Vamos que vamos, bora que bora. Um abraço, até o próximo vídeo, se Deus quiser.